Olá pessoal, então como prometido, uma videoaula aí para vocês para ajudar na resolução das atividades, tanto nas minhas atividades quanto nas atividades do centro de mídia, tá ok? Então para começar, vamos recordar aí um pouco das leis de Newton. Quando a gente fala de leis de Newton, nós estamos falando de dinâmica, tá? E o que a dinâmica tem de diferente da cinemática? Como a gente havia dito, a cinemática é quando eu estudo o movimento sem me atentar à razão do movimento. E a dinâmica, eu estudo o movimento prestando atenção no que causou esse movimento, né? Estudando também a causa desse movimento. Tá bom? Então começamos as leis de Newton pela lei da inércia. Primeira lei de Newton, inércia. O que é a inércia? Tá? A inércia a nossa lei da inércia ela diz o seguinte, que um corpo tende a permanecer, um corpo tende a permanecer em repouso ou movimento até que haja uma força sobre ele, ok? Não é a forma mais técnica correta aqui, mas dá para vocês entenderem. Então, se eu tenho um corpo em repouso inicialmente, ele vai ficar em repouso para sempre, ok? A não ser que haja uma força, por exemplo, alguém empurrando aqui esse corpo, tá? Ou alguém puxando aqui esse corpo, beleza? Tá? Por isso, dinâmica. Dinâmica vem do grego dinamis, que significa força. E para Newton, o que é força? Para Newton, a força é um puxão ou um empurrão. Apenas isso, ok? Puxão ou empurrão. Beleza? Segundo a lei de Newton, ela fala da medida das forças. Tá? O que isso quer dizer? A primeira lei a gente conheceu a força. Na segunda lei a gente vai determinar qual é o tamanho dessa força. A gente vai começar a analisar a medida dessa força. Tá? E essa medida dessa força é dada da resultante da somatória das forças atuantes em um corpo. Ok? Então a gente pode enunciar da seguinte forma: F tem uma aceleração proporcional às forças envolvidas, tá? Então, tenho aqui a somatória de todas as forças envolvidas. Quais são essas forças? Bom, vocês já pesquisaram, mas vamos retomar aqui. Eu tenho um corpo, tá bom? Eu tenho uma força agindo sobre ele para nesse sentido, para da esquerda para a direita, tá bom? Se esse corpo está na Terra ou mesmo em qualquer outro lugar, se existe uma gravidade, existe uma força peso atuando sobre ele, tá? E eu também tenho uma força de atrito, tá? Eu até vou adiantar aqui alguns conceitos da terceira lei, mas estão válidos. E ao mesmo tempo, se eu tenho uma força peso, eu tenho uma força normal, que eu posso representar assim ou assim, ok? Então a gente tem aí a medida das forças, que é dado como F igual a massa vezes aceleração, onde a massa é a nossa constante proporcional, a nossa constante aritmética dessa forma, tá bom? Terceira lei de Newton, ação e reação. O que ela nos diz? Que uma força aplicada num sentido, numa direção,
resulta em uma força de igual módulo e mesma direção, porém no sentido contrário. Ou seja, se eu tenho lá, novamente, nosso ponto material aqui, nosso corpo quadradinho de explicar tudo. Se eu tenho uma força empurrando ele para cá, logo eu tenho uma força de atrito aqui, não é? Existe aqui o atrito do corpo com o chão. Então eu tenho também uma força empurrando ele de volta, que aqui a gente vai chamar de força de atrito. Assim como no exemplo anterior, eu tenho a força peso, que a força peso nada mais é do que a força, só que eu trabalhando com a aceleração da gravidade, tá bom? E resultante dessa força peso, se eu tenho uma força puxando para baixo, eu também tenho uma força puxando para cima, que nós na física chamamos de força normal, que é perpendicular à força atuante, beleza? Então toda vez que você for aí dar um murro no poste ou jogar uma bola na parede, você lembre aí que o módulo da força aplicada vai ser exatamente o mesmo, porém em sentido oposto, conforme pesquisas de vocês, tá bom? Então vamos falar agora sobre trabalho. Não, na verdade eu vou deixar trabalho para o próximo vídeo para esse não ficar muito longo, ok? Então a gente já se vê. Até mais.